gente, Dawn Kreuzer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre Madame Teia. O filme estreia oficialmente nos cinemas nessa quinta-feira, dia 15, e olha, já podemos dizer que é o pior filme do ano, assim. E vamos comentar tudo nesse vídeo aqui. Eu vou fazer uma parte sem spoilers, né, porque o embargo tá caindo hoje, então caso você queira ter a sua experiência, não assiste a parte com spoilers, mas eu vou sinalizar vocês aqui no menu e avisar aí ao longo do vídeo, tá certo? Porque eu tenho que falar algumas coisas com spoilers, exemplificar e tudo mais, então eu vou fazer essa divisão de parte sem spoilers e com spoilers. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui no filme a gente acompanha a história da Cassie Webb, que é uma paramédica de Nova York, e na sua vida adulta ela se vê em um momento em que ela precisa saber mais sobre o seu passado, que até então ela rejeitava muito, com uma relação muito forte à escolha da sua mãe no passado e o que moldou ela agora pro presente da história que a gente acompanha, mas essa procura também vai fazer com que ela se envolva com 3 jovens que têm um futuro promissor. Como eu sempre gosto de vir aqui nos vídeos falar a minha expectativa, assim, eu já fui para cinemas imaginando que não ia ser uma das melhores coisas a ser assistida, né? Tava um pouco curiosa em saber como que se conectava a história do Homem-Aranha, né? Principalmente porque, assim, a gente vê que ela é uma paramédica e ela trabalhava com quem viria a ser, né? O tio Ben. Então eu tava curiosa em saber como que eles iam linkar, né, essas histórias. Mas assim, eu não sei o que acontece com eles, porque eles sabem fazer muito bem Homem-Aranha, mas os outros filmes do universo sempre são muito catastróficos. A gente viu isso em Morbius, a gente tá vendo agora de novo em Madame Teia, e são filmes, inclusive, com um elenco absurdo, tipo a Dakota, o Adam Scott, a Sydney Sweeney, que estão em ápices, né, de suas carreiras aí, fazendo esse filme que, infelizmente, assim, a gente sabia que não ia ser dos melhores, mas a experiência... Ai, trágica, trágica. Mas uma coisa que eu preciso dizer, justamente por a gente ter esses atores incríveis, tem sim momentos que se salvam ali. Eu acho que a Dakota, por exemplo, ela tá muito bem no seu papel, tem até momentos que pedem um teor um pouco mais cômico ali dela, e ela consegue entregar. A interação dela com o Adam, que é aí a Cassie, né, e o tio Ben, é uma amizade gostosa, divertida de acompanhar, mas assim, gente, tecnicamente o filme, ele é uma catástrofe. Dá pra ver que é uma direção muito amadora. A gente tem uma cena inicial que traz o contexto antes, né, do porquê ela se tornaria Madame Teia, qual que é o envolvimento dela com essa aranha, né, que eles dão ênfase aqui. Esse contexto inicial, primeiro que o jogo de câmera é horrível. Tem um momento que tem um diálogo entre a mãe dela e o vilão, que é o Ezequiel, que fica assim, tá. E aí, tipo, tem uns zooms que parece às vezes meio um esquema The Office, mas bem ruim, sabe? E a cena da tribo que eles trabalham ali, ai, gente, é horrível. Eu comecei a dar risada, assim, juro pra vocês. E também traz um amadorismo, né? Porque a gente vê que ao longo do filme a direção tenta trazer takes que remetem à teia. Então a gente tem uma cortina de hospital e aí parece teias, aí tem um vidro quebrado, parece uma teia, sabe? E é tudo muito cafona, muito brega, não é um negócio assim tipo, uau, absolute cinema, não é um negócio assim, é um negócio que você vê que é um amadorismo, que é só tipo te tacando ali pra mostrar que é uma referência, mas não uma cena em si muito bem trabalhada, sabe? E eles também fazem uma repetição de recurso, tipo a Madame Teia vendo 3 vezes a mesma coisa, que é completamente desnecessário, que daria pra encurtar o filme aí em uns 20, 15 minutos. E além disso, um roteiro que por muitos momentos poderia ir para um direcionamento e não é bem assim que as coisas acontecem. Inclusive, esse filme, ele é um grande vem aí. Você vai acompanhando ao filme e você fica meio receoso para qual que é o momento que vai dar início ao terceiro ato, porque ele não tá te levando a lugar nenhum. Então, mesmo que ele leve para a conclusão, é lógico, aqui a gente tem que ter em mente que é um filme de origem, né, de quem é a Madame Teia. Mas ele é um filme que ele não vai para lugar nenhum, justamente porque ele não constrói muito bem seus personagens. Gente, a apresentação das meninas é simplesmente um negócio
que se eles tivessem um minutinho de tela para explicar a história delas, trazer um contexto que no final acaba sendo mostrado em diálogo expositivo, que elas começam a falar da vida delas, porque o filme ele traz uma associação muito forte com a relação de mãe, né? Até pra gente acompanhar essa jornada, né, do que a Madame Teia viria a se tornar, a própria história dela, né, com relação à mãe. A gente tem essa questão materna muito forte aqui, mas eu sinto que eles poderiam ter apresentado elas muito melhor. Tem algumas cenas que elas são mostradas muito por causa do poder, né, da Madame Teia, do poder que essa aranha traz, que são projeções do futuro, né? Só que eu acho que quanto à explicação do poder dela, faz bastante sentido causar um estranhamento, porque a gente tá acompanhando essa história da perspectiva dela, que ela também não sabe o que tá acontecendo. Então, nesse ponto, eu acho que faz super sentido. Mas esse recurso, ele também é utilizado para outros aspectos do filme. Então, esse primeiro contato que a gente tem com as meninas, a gente não consegue compreender muito bem o que vai acontecer e gera uma expectativa que nunca acontece no filme. Então, eu senti sim que faltou 2 minutinhos para mostrar um pouquinho da vida de cada uma delas e da gente inclusive comprar a história delas, porque são personagens que meio que a gente não se importa muito, porque elas não foram construídas. E além disso, uma péssima motivação do vilão. Gente, a forma de como ele se envolve não tem explicação nenhuma. E aí, eu acho que aqui eu posso entrar mais numa área de spoilers para especificar algumas coisas, para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Então, caso você queira assistir ao filme nos cinemas, deixa de ver aqui e vamos discutir esses pequenos detalhes aí sobre o filme. Sobre o vilão, nessa cena inicial, eles trazem a mãe, né, que ela queria achar essa aranha justamente porque seria uma aranha que curaria doenças, e depois a gente entende que tem uma condição ali da própria Cassie e ela foi por ela. E a gente tem essa virada do Ezequiel que ele fala assim: eu sempre procurei essa aranha a minha vida toda, e aí ele sai matando todo mundo, mas não justifica por que ele procurava essa aranha o tempo todo. Tanto que quando a gente vê ele no momento do presente da história, a gente vê que ele é um cara extremamente rico. Eles não dão contexto do porquê ele se tornou rico, se ele já era rico e aí ele tava justamente fazendo aquela pesquisa com o dinheiro dele, ou se ele ficou enriquecido por causa da aranha. E aí ele tem os contextos tecnológicos que só ele tem, porque a gente tá ali nos anos 2000 e tudo mais, e aí ele consegue localizar essas meninas e tudo mais. E aí quando a Cassie, ela encontra a tribo, o cara até chega a falar assim: ah, ele é amaldiçoado pelo próprio egoísmo dele. Mas assim, no final das contas, como ele tinha essas visões, ele acabou indo atrás das meninas e tornando o que elas viriam a ser e ocasionando, né, a morte dele em algum aspecto. A morte, ela veio de outra forma, né, não essencialmente era algo que iria acontecer com ele, então não seria pelas meninas, seria ali pela Cassie. Acho também um pouco duvidoso que ele nunca tenha tido essa visão da Cassie essencialmente, sabe? Porque as próprias visões da Cassie eram bem acuradas. E eu, particularmente, gente, sou o tipo de pessoa que eu amo o vilão quando vilões são bem construídos, porque você consegue entender a origem dele, o que ocasionou aquilo, sabe? Então é muito complicado aqui a forma que eles trabalharam esses personagens, e sem falar que, assim, é óbvio que é um filme que ele fica tentando puxar ali o Homem-Aranha sem puxar muito realmente. Então a gente tem a cena, por exemplo, da Mary falando: vamos adivinhar o nome do bebê? Que ninguém sabe. E assim, é umas cenas, de novo, cafona, brega, sabe? E outra coisa que eu queria falar, que é muito importante, sobre justamente o filme não levar a lugar nenhum, que nem eu falei, a gente entende que é um filme de origem da Madame Teia, né, da Cassie ali, mas tem uma cena que ela vai buscar respostas, né, e ela precisa ir no Peru, que foi ali o local que a mãe tava fazendo estudo sobre essa aranha, e eu jurava que as meninas, elas iam junto e lá elas iriam se transformar. Óbvio que o filme, ele não se propõe a contar a origem de tudo, só da Madame Teia, porque dá pra entender que eles querem continuar essa história. Ele é um filme que vem, tipo assim, continua, e que muito provavelmente é um segundo filme, iria contar mais a origem delas, dos poderes delas, como que iria acontecer, que não era pra esse filme, mas super poderia ter sido. E é aí que começa a me incomodar como alguns filmes têm sido feitos, né? Porque eles não estão preocupados em essencialmente fazer uma boa história. E assim, gente, a forma que ela fica cega, ai meu Deus, que desesperador que eles fizeram dessa forma.
não faz sentido algum. Inclusive, assim, gente, todo o final é tenebroso, tenebroso. A física simplesmente não existe nesse filme, né? A suspensão ali da ambulância pulando não existe. Depois, quando tem os fogos, né, naquele lugar, fogos de artifício, tá pegando incêndio, o local é cheio de metal, nada tá quente, tá todo mundo ali, ó, se salvando metal, o fogo ali queimando, mas o metal não tá a todo vapor, eu ia falar, né, mas não tá a todo vapor, deveria. E aí umas cenas assim pra mostrar, nossa, o vilão é muito forte, aí vai as meninas e aí elas são jogadas como se elas fossem nada, assim. A cena, gente, as escolhas desse filme são uma coisa assim, tenebrosa, tenebrosa. Aqui eu já vou de novo pra uma região sem spoilers, tá? E aí o que me irrita é que a gente vê que claramente eles não estão preocupados em fazer um filme realmente muito bom, que você queira assistir um segundo, mas sim em contar qual que é a próxima história. Ah, a história dessas meninas. Só que, honestamente, eu não sei se é um filme forte o suficiente pra ter a história delas sendo contadas. Então vai ser sempre um buraco eterno que vai existir, tá certo? Que assim, Morbius, né, possibilidade aí de um segundo, enfim. E eu acho que Madame Teia tá fadada a mesma coisa. Gente, tem umas cenas aqui no filme, assim, eu acho que a terceira parte do filme, eu fiquei rindo de nervoso no restante da cabine. Inclusive, colegas, se estiverem assistindo esse vídeo, eu peço perdão se eu irritei alguém. Eu soube de outras pessoas que também estavam rindo, mas assim, não dava, não dava. E aí você vê, tipo, o Adam Scott lá, o que ele fazia lá. Gente, é isso que dá tanto tempo entre uma temporada de Ruptura e outra. O homem tinha que trabalhar, né? Aceitou. E outra coisa que eu achei também bastante irritante é como algumas atitudes da Cassie não têm consequências. Tipo, toda a situação dela com as meninas tem uma questão legal de legal e ilegal, sabe? Que poderia fazer ela ser presa. Não tem consequência disso. Tem outras atitudes ao longo do filme que ela também tem e não tem consequência disso. Então o filme ele passa uma sensação de escolhas que elas só não fazem sentido, assim como a física do filme por muitos momentos acaba não fazendo sentido, a história desses personagens não fazem sentido, parece que as pessoas não leem o que elas escrevem, é um roteiro desastroso. Então, de tudo isso, apesar de ter sim momentos engraçadinhos, ter algumas interações que são bastante interessantes, no final das contas é só um filme péssimo. Não tem muito mais o que falar sobre esse filme. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando pra Madame Teia? Vocês acham que pode ter uma continuação? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!